Olá, paz, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa série Educador Cristão, um retorno à doutrina bíblica. Espero que você tenha acompanhado também as outras duas lições, as outras duas reflexões. A primeira eu fiz via Zoom com algumas pessoas participando. Na segunda eu já fiz apenas gravando e foi preferido fazer assim agora também, só gravando. Espero que você tenha acompanhado também as outras duas. E hoje, nessa terceira reflexão, eu quero trazer para você um assunto importantíssimo hoje. Quem é educador cristão, quem é pregador, educador, profeta em pleno século XXI, sabe que é necessário manter a sã doutrina. Então, hoje o nosso tema é mantendo a sã doutrina. Para nós ensinarmos a Bíblia Sagrada, nós temos que manter a doutrina bíblica firme. Nós não podemos nos vender por nada, mantendo o que está na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Eu quero, para isso, partir aqui de 1 Timóteo 1, 19 e 20. Eu vou ler em 4 versões diferentes da Bíblia para que possamos entender melhor, tá bom? 1 Timóteo 1, 19 e 20, na Almeida Revista e Corrigida, que é a primeira que está aqui no canto da tela, diz assim: conservando a fé e a boa consciência. Paulo falando para o jovem Timóteo, que era um educador cristão da época. Conservando fé e boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Rejeitando algumas coisas que fizeram que alguns naufragassem na época de Paulo e de Timóteo na fé. E entre esses foram, aí Paulo dá nomes, Himeneu e Alexandre. O que esses dois camaradas fizeram? Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esses camaradas começaram a ensinar doutrinas errôneas. Eles não mais defendiam a sã doutrina. Aí eles foram além. Começaram a ensinar doutrinas erradas. Eles naufragaram na fé e ainda começaram a levar pessoas a naufragarem na fé também. Aí o apóstolo Paulo vem e diz aqui: os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que significa esse termo entregou a Satanás? O apóstolo Paulo indica pelo contexto aqui que ele excluiu-os daquele grupo da igreja. Ele falou: vocês não mais ministram aqui. Vocês não têm mais o direito de ministrar aqui. Vocês estão fora desta congregação aqui. Esse entregar a Satanás, pelo contexto, dá para perceber que é essa exclusão da pessoa da liderança e de poder falar como educador, porque esses daqui se colocavam como educadores, como ensinadores da época, tá bom? Mas vamos ver isso em outra versão, na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: mantendo fé e boa consciência. Então, eu vou manter fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Estavam fazendo coisas inconscientemente, seguiram a inconsciente, suas pulsões. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, ele fala de novo desses dois camaradas, a entrega a Satanás, no sentido de eles vão sofrer agora, eles vão sofrer o castigo devido, que é a consequência das suas blasfêmias. Então, percebe-se que as doutrinas deles eram tão pesadas que eram consideradas como blasfêmia contra Deus, tá bom? Então, eu tenho que ter a consciência limpa, a consciência boa. E essa consciência boa, ela é baseada na doutrina, tá bom? Vamos também para a nova versão internacional. A nova versão internacional, que é chamada também de NVI, na sigla, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. E por isso naufragaram na fé. Agora está falando assim, é por isso que naufragaram. O que faz uma pessoa perder a fé verdadeira?
Estou falando de fé verdadeira, porque fé as pessoas têm até em pessoas, em outras pessoas, mas a fé é verdadeira. Então, tem pessoa que perde a fé, perde a boa consciência, não tem mais consciência de certo e errado, do que é moral e imoral. O que faz perder isso daí? Aliás, o que gera perder a fé e a boa consciência? O naufrágio na fé. E perder essa fé e a boa consciência é porque não se segue mais a sã doutrina. Vamos prestar muita atenção nisso, educadores e educadoras cristãs. Nós devemos manter a sã doutrina, porque é isso que mantém a fé e a boa consciência das pessoas, para que as igrejas e as pessoas não naufraguem, não cheguem ao naufrágio na fé, tá bom? E ele volta a falar que entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então veja que aqui ainda há uma esperança de aprender. Não é entregar a Satanás, nunca mais quero ver, não. Vão sofrer as consequências. Vocês não ensinam mais a questão excluídos desse rol de educadores. Vocês vão sentar para aprender se quiserem, tá bom? E a última versão que eu estou usando aqui, que é uma paráfrase bíblica, que é a Bíblia, a mensagem, que diz assim: alguns, você sabe, por relaxar na firmeza, aqui ele já trata como dar um relaxo, relaxei na firmeza, e por pensar que qualquer coisa é válida, o importante é que está fazendo para Deus, fizeram da vida de fé uma bagunça, uma colcha de retalhos. Himeneu e Alexandre estão entre eles. Então aqui o apóstolo Paulo, nesta versão, a mensagem fala, eles são alguns. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Enfim, a ênfase que eu quero dar aqui é nós mantermos a sã doutrina, mantermos a doutrina bíblica. É a Bíblia Sagrada quem mantém a nossa fé e a nossa boa consciência. É a doutrina bíblica que faz com que nós não venhamos a naufragar na fé, afundar na fé. Então é isso que eu quero falar, para que nós possamos nos firmar na sã doutrina e manter a sã doutrina para que pessoas possam viver a plenitude do que Deus tem para a sua igreja. Cada geração cristã precisa lidar com a seguinte questão: o que a igreja tem para dizer e fazer que nenhuma outra instituição humana pode dizer e fazer? Cada geração cristã precisa lidar com essa questão. Infelizmente, algumas igrejas e alguns líderes, educadores, eles querem dizer a mesma coisa, querem fazer a mesma coisa. Aí se torna apenas mais uma instituição, mais um grupo, e acaba confundindo. Se a pessoa já está sofrendo, naufragando na fé desses grupos mundanos, eu vou lá e apresento a mesma coisa. A pergunta não é o que podemos apresentar para que as pessoas pensem que estão vivendo a mesma coisa, e isso seria uma teia, uma armadilha para que eles venham para a igreja. Aí eles fazem as mesmas coisas, iguaizinhas, mas colocam o rótulo Deus, Jesus Cristo. Não! A questão é o que a igreja de Jesus Cristo tem para dizer e fazer que nenhuma outra instituição humana pode dizer e fazer. O que a igreja pode fazer de real diferença na vida das pessoas. Há muitas ideologias e agendas esperando para correr e encher a mente e o coração de algumas pessoas que esperam resposta. Tem muita ideologia, tem muita atividade, muita agenda. No cristianismo e fora do cristianismo. Hoje o que não falta é atividade, ideias, novos modelos, novas visões, para preencher, e as pessoas têm essa pergunta. Se nós observarmos bem o crescimento de ideologias, de modelos pseudo-cristãos, aí nós vamos começar a entender isso, o tanto de coisa que as pessoas apresentam por aí, chamando de cristianismo, que aí nós chamamos de pseudo-cristianismo, é um cristianismo falso, ele parece, mas não é igual o Denorex, a doutrina, o evangelho Denorex. Olha, desprovida da sã doutrina, a igreja pode ser levada por modismos culturais e intelectuais.
É por isso que é muito importante nós valorizarmos a escola bíblica da igreja. Quantos modelos, por exemplo, têm surgido agora na nossa época que tira da igreja a escola bíblica, não dá importância para a escola bíblica. Aí os reais educadores cristãos ficam preocupados com isso, mas sem escola bíblica. Não dão mais importância, não, mas é só fazer um cursinho assim, o outro acolá, cursos rápidos, e isso vai levando as pessoas com líderes, às vezes, que foram feitos rapidamente também, que não sabem do aprofundamento da doutrina bíblica verdadeira. Olha, se a igreja de Jesus Cristo ficar desprovida da doutrina bíblica, da sã doutrina, ela pode e está sendo levada por modismos culturais. A cultura tem ditado a regra nas igrejas. Por modismos intelectuais. Aí pega um intelectual de renome que está lá nos canais no YouTube, aí fala umas coisas bonitas, que, com bastante profundidade. Aí como o povo está sem profundidade, porque não tem mais ensinamento de doutrina bíblica, mas o cara mas aquela mulher sabe, é só falar um pouco mais difícil, filosofar, acabou. Vocês colocam lá, olha, isso aí no hebraico, no grego, acabou, fechou. Não estou falando que o conhecimento, a intelectualidade boa, benéfica, usada para colocar aos pés de Cristo, seja ruim, não. Estou falando é boa, mas desde que esteja subjugada à palavra de Deus. Aliás, em alguns contextos cristãos, evangélicos, seja lá como você chama, essa tem sido a história da igreja e da teologia atuais. É viver de modismos culturais, é viver de modismos intelectuais. E esse é um grande risco para a igreja de Jesus Cristo. Educadores, educadoras, nós que somos educadores cristãos, nós temos que manter a sã doutrina, manter a palavra de Deus, não ficar aí se vendendo por causa, mas a maioria, mas a cultura, mas a sociedade, mas tem dado certo aqui, lá, mas tem dado certo o quê? Para inchaço? Cuidado com intelectualismos falsos, com pseudo-cristianismos. Nós temos que tomar uma posição bíblica diante dessas situações. O que está acontecendo, então? O que está acontecendo? Júnior, o que você está falando aí? Mas o que está acontecendo, que está fazendo com que você fale logo sobre esse assunto? O Van Hooser, que é do livro que nós estamos partindo aqui, O Drama da Doutrina, que é o nosso referencial teórico, ele diz que a musculatura teológica, a força teológica, tem ficado atrofiada como resultado de um excesso de correlações e acomodações a tendências filosóficas e culturais. A teologia tem tentado se adaptar tanto que ela está se conformando com tendências filosóficas atuais, com as culturas, com a comunidade atual. Aí não tem mais forças para sair debaixo disso. Não, mas eu estou fazendo isso. Isso é o que nós mais ouvimos. Porque é para ganhar. Mas é porque senão os jovens não ficam na igreja. Mas é porque senão aqueles veteranos ali não ficam mais. Vocês estão preparando a igreja para quem? Para jovens? É só para os jovens? Só os jovens agora vão curtir? Só os jovens vão... nós estamos preparando a igreja só para tal grupo, para o grupo da terceira idade. A igreja é para ganhar todos os povos, é para todos os povos estarem ali. E a Bíblia Sagrada, a doutrina bíblica, ela tem uma linguagem para ganhar a todos. A pergunta que eu tenho que me fazer como educador cristão, será que eu tenho acomodado tanto a teologia, a doutrina, de uma maneira tão profunda que, afinal de contas, agora a própria doutrina bíblica está com dificuldade de se impor diante de filosofias e modismos culturais? Faça-se essa pergunta a você como educador cristão, na sua igreja, na sua sociedade, na sua família. 3 coisas importantes de se pensar sobre esse assunto, o que está acontecendo. Primeiro, o que a igreja tem a dizer e fazer com exclusividade não pode ser reduzido a filosofia, política ou ideologia. Mas é só eu pegar e reduzir isso a uma filosofia, filosofar, e aí eu junto com a linguagem, com os costumes, com os comportamentos. Não pode ser reducionismo do evangelho.
Ah, não, mas é uma forma de atuar politicamente, uma postura política. Vamos abraçar uma postura política. Pronto, a visão da nossa igreja é uma postura política ou uma ideologia. Essa é a nossa ideia fundamental. Nosso grande projeto de ser igreja é isso aqui. É ganhar dessa forma, é ser... Tá aí a Bíblia Sagrada. Como que fica a Bíblia Sagrada? Que a igreja tem a dizer e fazer, que é exclusiva, que as outras instituições não pode se reduzir às filosofias políticas e ideologias humanas. É ao contrário, as filosofias políticas e ideologias humanas que têm que se subjugar à igreja de Jesus Cristo, desde que esta igreja esteja pregando o evangelho. Vamos pensar bem nisso. A responsabilidade, em segundo lugar, da igreja, a responsabilidade exclusiva é da igreja, não é de filosofias, de ideologias, não é de partidos ou grupos políticos, não é não. A responsabilidade exclusiva da igreja é proclamar e praticar o evangelho. Proclamar e praticar. Não é só sermos proclamadores. Infelizmente, alguns são meros proclamadores. Ah, mas também canta música evangélica. Ah, mas também fala de Deus. Ah, mas tem a frase Deus, Jesus Cristo no meio. Olha, se a gente for seguir só porque tem roupagem, olha, tem um monte de coisas estranhas aí que tá agora se colocando como se fosse correta, então. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nossa responsabilidade não é só proclamar. Não é só colocar o nome Deus. Ah, eu vou tatuar aqui Deus, Jesus Cristo, pronto, mas meu comportamento pouco importa. Ou eu vou dar uma cara de cristandade para o que eu estou fazendo, mas na verdade lá no fundo, eu falo de Deus, mas vivo como se Deus não existisse. Nós temos que pensar bem nisso, nós temos que proclamar e praticar esse evangelho. E a prática é uma das maiores proclamações evangelísticas que existem. O que está acontecendo? Nós temos que proclamar e praticar. Não reduzir a filosofias, a políticas e ideologias. Terceiro lugar, e isto, dando no discurso e na vida, dando tanto no meu discurso quanto na minha vida, testemunho da realidade da presença e da ação de Deus em Jesus Cristo e no Espírito Santo. A minha vida deve ser a prova, a autenticidade de que sim, Deus operou na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós lá no Calvário. E o Espírito Santo de Deus hoje nos ajuda a caminhar nesta vida cristã, porque a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Então, eu tenho que dar no meu discurso e na minha vida o testemunho dessa realidade. Eu tenho que mostrar, olha, Deus agiu em Cristo e hoje age na presença do Espírito Santo. E como são um só Deus, nas três pessoas, uma só divindade, eu vivo essa atuação do único Deus trino. Eu vivo isso. Eu não falo só isso. Eu vivo. Nós, como educadores cristãos, temos que pensar em viver e proclamar. Proclamar e viver isso que nós estamos ensinando. Qual a influência teológica? Qual a importância da influência teológica nisso? A responsabilidade exclusiva do educador cristão agora, são importantes os educadores seculares também, óbvio, mas tem algo que é exclusivo do educador cristão. A responsabilidade exclusiva do educador cristão é garantir que o discurso e a ação da igreja correspondam à palavra de Deus, regra de fé e prática do cristão. Essa é a nossa responsabilidade exclusiva, é nossa. Ah, não, mas hoje outros filósofos, pensadores também podem participar. Não estou duvidando disso, que existem pensadores, pessoas que refletem também sobre o ser humano, a boa atitude do ser humano fora do cristianismo. Existe também, eu concordo, existem autores de livros, escritores não cristãos que escrevem coisas boas também.
alguns palestrantes, mas existe uma responsabilidade exclusiva daquele que é educador cristão. Porque ele está lá na igreja e ele precisa estar lá na igreja. Por isso tem que tomar cuidado com esse negócio de não congregar em lugar nenhum. Ser desigrejado, porque eu tenho educação suficiente, conhecimento suficiente. Não, eu congrego. Congrego num lugar bíblico que às vezes vai dar aquela resvalada, tal. Eu também posso errar, mas eu preciso aceitar a correção da Bíblia. Então, a nossa responsabilidade exclusiva como educadores cristãos é garantir que o discurso e a ação da igreja tenham correspondência com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e de prática. Por isso nós temos que sempre usar a Bíblia como fonte infalível, insubstituível de doutrina e prática. No entanto, vários professores ou pregadores da Bíblia de hoje não têm certeza se invocam a noção de autoridade bíblica ou não. Têm se feito medrosos diante disso. Medo, Júnior? Sim, medo. Mas se eu falar que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é a única regra de conduta e fé, o que vão pensar de mim? Tem muitos educadores, pregadores, professores cristãos que estão aí agora. Eu falo da Bíblia ou eu uso a ciência como base, eu uso a cultura como base, a comunidade como base. Então, é medo? É medo. E olha só que interessante. Medo do quê? Medo de quem? Já parou para pensar nisso? Tem medo de não ser aceito, não ser bem pago, não ser bem quisto, perder o status, o cargo, a função? E medo de quem? Do homem? A própria Bíblia fala que mata o corpo, mas depois nada pode fazer. Faça-se essa pergunta. Você tem medo do quê? Medo de quem? Mas tem aqueles que invocam. Mas quando invocam, alguns não sabem onde situar a autoridade bíblica. Tá, mas onde é que eu vou mostrar que a Bíblia é a autoridade? Como é que eu vou provar? Onde é que eu vou mostrar as bases disso aqui? Não, mas é a Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia, ela não tem limite no sentido de até que ela vai. Daqui em diante, eu vejo pessoas pensando assim hoje. É que a Bíblia não foi suficiente para explicar, então, a Bíblia não foi suficiente. A Bíblia não conseguiu mostrar? Então, onde que está a autoridade bíblica? Em que está a autoridade bíblica? Em quem está a autoridade bíblica? Na história de Jesus Cristo. É lá. É lá que você vai ver o Cristo, o Messias, cumprindo a palavra de Deus. Ele não veio só proclamar, ele veio ser. Por isso que ele é o verbo encarnado, o Logos de Deus. O Logos se tornou carne. Ele é o selo da palavra de Deus. No texto bíblico ou na comunidade de fé? Onde que você tem colocado a autoridade bíblica? É no Jesus, o Jesus de Nazaré? É no texto bíblico em si, ao pé da letra, mas às vezes fica lá, tá, mas como é que eu vou comprovar que esse texto aqui realmente, a interpretação correta dele é essa? Ou não, é a comunidade vai me mostrando, a comunidade vai fazendo, vai vivendo, e eles são autoridade. Onde você tem colocado a autoridade bíblica? Eu espero que no lugar correto, e o lugar correto de colocar essa autoridade é na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu leio a Bíblia, ela é a regra fundamental de prática e fé. Jesus vivendo essa palavra e o Espírito Santo convidando-nos a viver isso, nos ajudando na interpretação. Não é a comunidade. Não é só a Bíblia pela Bíblia, porque senão qualquer um vai querer interpretar e falar, eu acho que isso aqui acabou, porque no grego e no hebraico está escrito, tá, mas Jesus viveu isso que você está falando? Viveu dessa maneira, fez dessa maneira, ensinou dessa maneira? A comunidade, ela pode autenticar isso vivendo. Mas sempre eu tenho que voltar à Bíblia, ver o que Jesus fez. E até uma pergunta, né, de um livro que nós temos aí, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É sempre isso, né? O que minha comunidade faria? O que os grandes teólogos diriam disso? Não, o que faria Jesus diante dessa situação? A teologia cristã deve distinguir as coisas. Não é tudo igual, não. Deixa tudo, vem, vamos fazer uma coxa de retalhos. Não, ela deve distinguir as coisas.
distinguir, sim, entre o verdadeiro e o falso conhecimento de Deus. A teologia cristã precisa saber que existe o conhecimento errado. Precisa saber discernir, separar um do outro. E isto porque falar indiscriminadamente sobre Deus não é uma opção para os que procuram adorar em espírito e em verdade. Não é só falar de Deus, mas vamos lá porque está falando de Deus. Não é, pode pôr essa música também porque fala de Deus. Tem o nome Deus lá no meio, tem um momento que ele fala Jesus. Não, mas aquilo ali tá bom porque tem Jesus lá no meio, tem o nome Jesus. Então pode fazer isso aí de qualquer forma, colocar em qualquer lugar. Então, a teologia cristã não pode fazer isso. A história, na verdade, oferece-nos numerosas ilustrações de indivíduos e até mesmo de sociedades e igrejas que até invocaram a autoridade bíblica indiscriminadamente, mas que não estavam realmente seguindo o que Deus mandava, o que a Bíblia manda. Por exemplo, usavam a autoridade bíblica para justificar diversas formas de opressão. Mas foi Deus quem mandou matar. Mas foi Deus quem mandou apedrejar. Mas foi Deus quem mandou, porque estão seguindo as regras. Jesus viveu isso naquele momento lá, onde ele estava com aquela prostituta lá. Ah, mas nós temos que apedrejar porque a lei está escrito. Tá, tira a primeira pedra, quem pecado não tiver. Eles estavam falando em nome de Deus. Apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era ali chamado, reconhecido como Saulo, Shaul, em homenagem a Saul, totalmente judaizado. Ele matava em nome de Deus, entre aspas. Então não é só, mas é em nome de Deus, mas eu senti, foi Deus quem mandou, a letra tem Deus no meio, foi uma visão que eu vi, mas peraí, não é só colocar uma etiqueta a Deus e falar que isso aí tá certo, acabou. Ah, mas eu coloquei, tem Deus lá no meio do que eu coloquei lá, eu coloquei o nome de Jesus Cristo, pronto, cristianizou, às vezes um costume pagão. Algumas igrejas, algumas sociedades invocavam de forma precipitada o nome de Deus como justificativa, então, para suas crenças, para seus comportamentos errôneos, e nós não podemos fazer isso hoje. Justificavam até mesmo guerras injustas com tais falácias bíblicas. É só nós lembrarmos das cruzadas, ali no ano 1000 depois de Cristo, ali naquele período ali, era em nome de Deus, matavam em nome de Deus. A fé verdadeira está em busca de entendimento. E para isso precisamos concordar com a natureza da doutrina, as fontes e as normas também. A natureza da doutrina é divina. Então é Deus quem pode autenticar. Jesus é Deus, só Ele pode autenticar. O Espírito Santo é Deus, só Ele pode autenticar. Quais são as fontes de doutrina? Da onde nós vamos tirar? Quais são as normas para falarmos, sim, isto é sã doutrina? Não, isso aqui não é sã doutrina. Nós precisamos saber isso como educadores cristãos. De onde então provém a autoridade doutrinária? Em tudo isso que nós estamos falando. Para dizermos que a doutrina é bíblica, deve haver um crivo fiel. Um crivo com critérios. Quem é? O que é? Onde está e como está este crivo? Será que nós podemos conhecê-lo? Primeiro, as proposições bíblicas é o crivo, é um dos crivos. As proposições bíblicas. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É lá. Segundo, a pessoa bendita e santa de Jesus Cristo. Jesus viveu isso, concordou com isso, autenticou. Terceiro, a espiritualidade cristã. Aí vem em terceiro lugar, a espiritualidade da comunidade. Como que eles estão vivendo isso espiritualmente? A mudança está vindo de dentro para fora? Realmente há uma real intimidade? E quarto, aí sim vem as práticas da igreja. E o que a igreja tem feito como prática disso que ele tem aprendido? Cuidado para não mudar a ordem.
que é o que tem acontecido muitas vezes. Primeiro mas a igreja tem feito, legal. E tem sentido arrepios, tem sentido coisas, legal. Vamos procurar algum texto que prove que Jesus sentiu alguma coisa parecida? Vamos. Isso aqui está parecendo que é. Mas, será que o contexto? Não, mas pega um versículo isolado. Vamos fazer que Jesus também aceitaria isso, ó. Aí coloca lá, pega um versículo isolado, fala, pronto, isola, você não quer saber do contexto. Aí fala, pronto, agora vamos encontrar mais uns textos para propor essa doutrina, esse modelo, essa visão. Fechou. Não mude a ordem. Primeiro, a proposta bíblica. Segundo, Jesus autenticando essa proposta. Aí sim, o resultado na vida espiritual das pessoas, gerando uma prática correta. Aí nós vamos fazendo toda essa dialética. Aí volta, a prática da igreja tem a ver com aquela proposta bíblica, com a autenticidade de Cristo, tem a ver com mudança real interna, a prática. Então, sempre fazer esse ciclo, que é um ciclo correto, tá bom? Olha, na próxima reflexão, da nossa próxima aula, nós vamos ver estes 4 pontos sobre a natureza da doutrina, tá bom? Hoje eu fiz uma visão panorâmica, mas na próxima aula nós vamos dar uma refletida melhor sobre esses 4 pontos, que são importantíssimos para vermos se eu, você, nossa igreja está vivendo, mantendo a sã doutrina. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família e igreja. Em nome de Jesus.